Oi, bom dia, meu povo, bom dia, gente. Saudade de vocês. Estamos nesse projeto. Vou dar um tempinho para as pessoas começarem a entrar, mas eu quero já ir falando aqui. Estamos nesse projeto que eu falei ali nos meus stories, né? Minha família no altar de Deus. Por muitos anos na minha vida, nessa minha vida cristã, eu sempre estive envolvido no ministério, né, na obra do Senhor, na igreja. E Deus tem me inquietado porque muitas vezes tenho negligenciado a minha família. E eu tenho entendido nesses dias que a nossa família é a instituição principal, é a maior instituição de Deus, é a família. São nossos filhos, irmãos, nossos pais, sobrinhos, são eles que realmente conhecem a nossa essência, sabe de verdade quem nós somos fora daqui da telinha, né? Aqui a gente procura mostrar nossa melhor, né, expressão, nossa melhor forma, porque estamos falando para pessoas que não conhecem a nossa intimidade, né? Mas a nossa família é ali onde não tem como a gente, como que eu vou dizer, enfeitar. Ali é a realidade mesmo, é a nossa essência é manifestada no núcleo da nossa família. E eu tenho visto assim que conheço muitas pessoas, já conversei com muita gente, que alguém da família serve a Deus, mas o testemunho da pessoa não atrai, né, os familiares para o reino. Acaba sendo um testemunho de reclamação, de... Ai, como que eu vou dizer? Tanta coisa, gente, tanta... Não é aquela pessoa que transmite a graça e a presença de Deus, o amor de Deus. Acaba sendo uma pessoa, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, falta de sabedoria, a pessoa se converte, né, ao evangelho e ao invés de seguir os passos de Jesus e manifestar a graça e o amor de Deus, se torna uma pessoa que se julga melhor que os outros, uma pessoa acusadora, ao invés de prestar um serviço ao céu, né, ao reino de Deus, acaba prestando um desserviço e sendo instrumento do inimigo, instrumento do diabo, para afastar as pessoas da presença do Senhor. Nós sabemos que o objetivo principal da nossa vida é engrandecer o nome de Deus, né? E, infelizmente, em muitos lares, em muitas famílias de crente, de servo de Deus, essa não tem sido a realidade, né? Não tem engrandecido o nome de Deus, muito pelo contrário. Em muitos casos, as pessoas acabam falando assim, não, fulano diz que é crente, mas olha, fala isso, olha, faz isso, ó, não sei o quê, né? Eu que não quero ser crente desse jeito. E aí a gente acaba, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, a gente acaba atrapalhando o mover de Deus, quando na verdade o que a gente queria era colaborar, né? E por isso e por outras coisas, né? Deus tem, nas madrugadas, Deus tem tocado meu coração a respeito da minha família, né? Quando eu digo a minha família, eu estou englobando não apenas meu esposo e meus filhos e netos, não. Eu estou englobando toda a minha família. Meu esposo, meus filhos, meus netos, minhas noras, meus
irmãos, os filhos dos meus irmãos, os netos dos meus irmãos, né? Os sobrinhos todos. Eu estou englobando a família toda. Por quê? Lá na palavra de Deus tem um texto que diz assim, que o Josué, quando passou o bastão, quando Moisés morreu, né? Passou o bastão para Josué. Josué dá continuidade à caminhada rumo à terra prometida. E Josué, diante do desânimo do povo, da idolatria do povo, daquele povo que viu tantos sinais ali no deserto, né? Diante da indiferença do povo com relação à vontade de Deus, aos desejos de Deus, Josué se posiciona, né? Ele vai para frente da tenda, né, na congregação e fala: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele fala isso, ele assumiu um compromisso diante de Deus que levaria a sua família a obedecer e a agradar ao Senhor, né? E eu vejo assim, Deus tem falado ao meu coração dessa forma, que é nosso papel enquanto servo de Deus. Se aí, eu não conheço a sua vida, eu não sei, mas se aí na sua família você é o servo de Deus, você é o representante do reino de Deus, assume essa postura de dizer: eu não sei quanto os demais, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração ela é muito poderosa, ela é muito forte. Está dizendo que você, pelos seus olhos da fé, porque com os olhos naturais nós não conseguimos enxergar muito bem, né? Mas está dizendo que você, eu e você, com os nossos olhos da fé, estamos vendo a concretização dessa determinação de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero começar, como nós começamos em 1º de novembro, né? Ali no nosso grupo particular da família, nós começamos em Gênesis, né? No propósito pela família, pelo resgate, a transformação, restauração, cura, em todas as áreas, área física, mental, espiritual, emocional, familiar, conjugal, profissional, financeira, né? Nós iniciamos esse projeto lá em Gênesis. E eu quero aqui com vocês compartilhar isso, né? A palavra do Senhor nos fala que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, eu vou ler aqui porque tem algumas coisas que eu anotei e a cabeça, velhinho, já não guarda tudo assim, tem que anotar, né? Quero dizer que eu tô muito feliz com você que tá aqui com a gente nesse momento, com você que vai ver depois o nosso trabalho, um pouquinho do nosso trabalho. Isso alegra muito o meu coração. Quero te pedir uma gentileza, você que está vendo esse vídeo, por gentileza, compartilha, transborda na vida de outras pessoas. Fazendo isso, você está engrandecendo o nome de Deus, você está sendo instrumento nas mãos de Deus e levando uma palavra de vida um pouquinho mais longe. E eu agradeço muito, muito obrigada. Então vamos lá? Em outras palavras, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, significa dizer que o Criador nos formou como réplicas de si mesmo. Semana passada estivemos falando lá no grupo da família sobre as consequências do pecado, né? Fomos criados como réplicas de Deus. Infelizmente, o pecado imprimiu em nós e em nosso comportamento atitudes imperfeitas, comportamentos imperfeitos, né? Deus nos criou para a obediência, a fim do crescimento, para uma vida plena, para um caminhar
em vitória e dominar sobre todas as coisas e todas as criaturas criadas por ele, e para habitar um lugar de suprimento e de descanso. Que maravilha, gente! Deus nos criou para reinar, né? Deus nos criou para governar todas as coisas que foram criadas por ele, governar sobre a criação de Deus, né? Sobre a natureza e principalmente governar sobre nós, nossa vida, nossas emoções, não deixando que adversidades, que situações do cotidiano venha influenciar a nossa fé, influenciar a nossa obediência, né? Infelizmente, o pecado da desobediência trouxe consequências devastadoras, nos afastando do propósito, do objetivo para o qual Deus nos criou. Com a entrada do pecado da desobediência no coração humano, o diabo marcou um ponto contra a humanidade, contra a raça humana. Mas Deus, em sua grandeza, em amor e misericórdia e graça, já tinha um plano preparado. A palavra de Deus nos fala lá em Salmos que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, né? Então Deus sabia que o homem falharia. Deus sabia de todas as coisas. Ele não é surpresa para Deus quando nós fracassamos em algum ponto, quando nós deixamos de cumprir algum compromisso que fizemos diante dele. Não é surpresa para Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Deus já havia um plano perfeito preparado para o resgate, para a salvação da humanidade por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo veio a essa terra para pôr em prática esse plano perfeito de Deus. Jesus tomou a forma humana, ele abriu mão de toda a sua glória, ele se fez carne, habitou no meio de nós para nos redimir, para nos restaurar e nos transformar a nossa natureza terrena, né, rebelde, em natureza divina, na natureza dele, na natureza de Jesus. Através de Jesus Cristo somos restaurados e transformados. É desejo de Deus que sejamos semelhantes à imagem e semelhança dele, que sejamos réplicas dele, semelhantes a Jesus Cristo em amor e em servir. Ao abrir mão de toda a sua glória e habitar entre nós, nos mostrando que é possível andar em obediência, Jesus marca um ponto a favor da humanidade. Glórias a Deus. Me alegro tanto em saber disso, né? Que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos abandonados à própria sorte. Agora, Adão desobedeceu, Adão disse não para o propósito divino de Deus para a vida dele. Adão virou as costas, se negando a obedecer a palavra de Deus. E por consequência, toda a raça humana foi destituída da presença de Deus, da glória de Deus. Lá em Romanos fala sobre isso, né? A palavra do Senhor fala que todos pecaram, e foram destituídos da glória de Deus, da presença de Deus, né? Mas Deus é a riqueza em amor, é a riqueza em glória, em graça e bondade. E ele já tinha um plano perfeito de nos resgatar. Isso é glorioso, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Né? Com essa atitude de Jesus marca um ponto em favor da humanidade. Ele, Jesus, verdadeiramente tomou sobre si
em meu lugar, assumindo a minha identidade ali naquela cruz, para que a minha identidade fosse mudada de pecador para perdoado, de condenado para resgatado, para salvo. Se nós não entendermos isso, nós não seremos capazes de exercer a autoridade que Deus já nos deu e de sermos produtivos no reino de Deus. Nossa identidade em Cristo, né? Eu amo esse texto que diz que verdadeiramente Jesus tomou sobre si minhas dores e minhas enfermidades, o castigo que era para mim, o castigo que me traz essa paz, que hoje eu posso desfrutar da paz que excede entendimento. Esse castigo que era para mim estava sobre ele lá naquela cruz do Calvário, né? Então eu posso viver, desfrutar dessa riqueza, dessa maravilha que é ser transformado dia a dia, de glória em glória, na presença de Deus. Tudo bem, Carlos Domingos? Tudo bom? Seja super bem-vindo. Estamos falando aqui das consequências do pecado. Estamos nesse projeto Minha Família no Altar de Deus. Iniciamos dia 1º de novembro, né? Estamos na semana passada, que encerrou ontem, nós trabalhamos esse ponto, né? Esse tema, as consequências do pecado. E é glorioso saber, né, que Deus não ficou surpreso quando Adão desobedeceu, quando Adão fez aquilo que Deus tinha dito para não fazer. Deus não ficou surpreso. Muito pelo contrário, ele tinha um plano perfeito, preparado para nos resgatar. Tudo bem, Patrícia Santos? Seja super bem-vinda. Louvado seja Deus pela sua vida. Quero pedir a vocês que estão aqui ao vivo, faz uma gentileza, compartilhe esse vídeo, para que esse vídeo tenha maior alcance, para que outras pessoas também, assim como eu e você, possa ser alcançado, abençoado, né? Tocado pelo poder de Deus. Eu fico muito agradecida quando você faz esse tipo de ação, me alegra muito, eu fico muito agradecida, e você está sendo um instrumento de Deus. Louvado seja Deus, para falar com vidas, com pessoas, viu? Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. E se você quiser mandar alguma questão que você não compreende bem, que você não tem, né, segurança, estamos aqui à disposição para, na melhor forma possível, poder contribuir, ajudar, trazer clareza no que diz respeito às coisas do reino de Deus. Esse é meu propósito, esse é meu objetivo, meu propósito de vida. Trazer clareza aos corações em relação àquilo que Deus fez, está fazendo e vai fazer. Graças a paz, minha querida, amada pastora Raquel Garcês, ó, minha linda, acompanho sempre que posso o trabalho maravilhoso que vocês têm feito para o reino de Deus em nossa nação e até fora, né? Em outras nações. Isso é glorioso, saber como esse Deus é maravilhoso, saber que Deus provê ferramentas maravilhosas para que o mundo possa ser tocado, possa ser alcançado através de um trabalho tão brilhante, tremendo e maravilhoso que é das guardiãs do lar. Sou apaixonada por esse trabalho. Estamos trabalhando esse projeto Minha Família no Altar de Deus. Eu sei que Deus ama a família, né? E é desejo de Deus que toda família caminhe em harmonia, né? No mesmo objetivo, no mesmo propósito. Semana passada estivemos falando sobre as consequências do pecado. Essa semana, hoje, iniciamos lá no grupo da minha família, iniciamos
o tema, né? Unidade versus união. Às vezes podemos pensar que se trata da mesma coisa, mas não é, né? É algo totalmente diferente. Quando um povo se une por um objetivo, o próprio Deus fala: uau, nada pode parar esse povo, né? E é isso que nós vamos trabalhar essa semana, de hoje até sexta-feira, né? De hoje, dia 8, até dia 12, sexta-feira, estaremos falando sobre unidade e união. E eu não quero me alongar muito nesse vídeo, já estamos aqui nos momentos finais, só relembrando aqui, né, uma das últimas falas que eu falei ali, antes de cumprimentar meus amigos, que Jesus, quando abriu mão de sua glória e assumiu a forma humana, ele marca um ponto em favor da humanidade. Isso é glorioso, né? Ele assume o meu e o seu lugar para que nós possamos ser transformados à imagem e semelhança dele, em amor, em servir, em se doar, né? Isso é glorioso e maravilhoso. Quero agradecer o carinho de vocês que estão aqui ao vivo, você que vai assistir depois, que o precioso Espírito Santo de Deus fale de uma forma tremenda e poderosa ao seu coração. E que os propósitos, os planos, os desígnios de Deus se concretizem em sua vida, sejam reais. Que você possa, durante a sua permanência aqui, que é tão breve, né? Nossa vida aqui é tão breve. Sexta-feira testemunhamos aí a perda de uma grande referência, né, no mundo da música, no mundo secular, né, na cultura. Perdemos uma grande referência que foi a cantora e compositora Marília Mendonça, né? Sabemos que nossa permanência aqui é tão breve, gente, é tão pequeno esse período, esse curto período que estamos aqui. Então, meu desejo, a minha oração é que nesse pequeno período da nossa existência aqui, possamos exaltar, engrandecer o nome do nosso Deus, caminhando em linha com os planos e os propósitos dele. Que a nossa vida seja, o objetivo principal da nossa vida seja esse, né? Que o nome de Deus cresça, que o nome de Deus seja grande em nós, em nossa casa, em nossa família, que pessoas possam olhar para nossa vida e dizer: eu quero conhecer de perto esse Deus que essa família serve. Quero conhecer de perto o Deus da Zélia, o Deus da pastora Raquel, o Deus da Patrícia Santos, o Deus do Carlos Domingos, o Deus do João, o Deus da Cristina, o Deus da Teresa, o Deus do Daniel, o Deus do Gabriel, o Deus da Rita, o Deus do William, né? O maior desejo que eu tenho é que as pessoas olhem para a nossa vida e tenham um profundo desejo de conhecer de perto esse nosso Deus e saber que coisa é essa, o que é isso que acontece na vida desse povo, que mesmo passando por lutas e dificuldades, queridos, eu quero dizer para vocês que na minha vida, na história da minha vida e na história da minha família, é uma família de grandes eventos, grandes acontecimentos. As coisas não acontecem na nossa casa e na nossa família de forma sutil e delicada, não. Tudo vem, mas vem assim como uma cachoeira. A gente acaba de sair de uma luta, vem outra, parece assim que maior ainda. Mas nada disso, nada, nenhuma dificuldade, nenhuma luta tira de nós a nossa essência, a alegria de Deus em nossa vida, sabe? Isso é tremendo, gente, isso é maravilhoso. Saber que a nossa casa e a nossa família tem
como objetivo principal esse, né? De que o nome do Senhor seja engrandecido, de que pessoas olhem para nós assim, chocadas, mas que Deus é esse. Mas o que é isso que acontece na vida desse povo, que eles não se abalam, né? Muitas vezes a gente até, por sermos ainda, andar nesse corpo terreno aqui, muitas situações nos abate, nos entristece. Mas a gente renova, recobra as nossas forças. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não falha. Ele não falhou nunca e ele não falha. E é ele quem dá o sustento, é ele quem nos fortalece, é ele quem nos reanima e nos faz vencer dia após dia. Isso é motivo de muita alegria. Queridos, eu quero deixar um grande abraço, meu carinho muito especial para todos vocês e dizer que sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês e quero orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse momento tão especial que Ele preparou para nós e agradecer a Deus por esse propósito que Deus colocou em meu coração, minha família no altar de Deus. Então vamos orar? Paizinho Santo, Deus Altíssimo e Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu rendo louvores ao Senhor, Pai. Te agradeço, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é tremendo, um Deus grandioso, um Deus que nunca falhou, um Deus que fez, faz e vai continuar fazendo maravilhas no meio do seu povo. Senhor, muito obrigado pela vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui nesse momento ao vivo comigo. Pai, a tua palavra diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Isso me alegra muito saber que hoje nosso número não é grandioso, mas para o Senhor, uma vida é algo de valor incalculável. E eu posso te agradecer, eu posso te louvar, Senhor, por essas vidas, Pai, e por tantas outras que serão alcançadas através das nossas ações, através do nosso compartilhar. Vidas serão tocadas, vidas serão transformadas, resgatadas para a glória do Senhor, para o teu reino. Eu creio e tomo posse das promessas do Senhor, em nome de Jesus e graças a Deus. Em nome de Jesus, querido, transmite, compartilhe esse nosso momento aqui, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Um grande beijo no seu coração, um dia abençoado, uma semana repleta de oportunidades para que você possa manifestar a graça e a glória e o amor de Deus. Beijo, Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus, tenham todos um excelente dia, semana de vitória para nós. Em nome de Jesus, graças a Deus.